obreros de reino, Bom dia, obreiros do reino, obreros de obreiros esta gran construcción desta grande construção que Dios está que Deus está realizando, está fazendo acá en aqui Puerto Rico, em La Porto Carpa Rico, a grande carpa catedral. E obreros também del obreiros reino do reino Señor, do Senhor, en la etapa de na piedra etapa angular y de era de dispensación del pedra reino. angular e dispensação E também a do todos reino, os e que também a estarão todos escutando aqueles que estarão escutando esta saudação En esta ocasión, neste que son también momento, obreros del reino, que sejam também obreiros do reino. Hoje é terça-feira, 30 ya, já dia 30 de 30 de julho deste deste ano de 2024. 2024. es realmente una bendición Realmente é uma muy bênção grande que Dios nos ha concedido muito grande que Deus nos estar en concedeu este tiempo, de estar, de viver neste tempo e no solamente não apenas viver en estos cuerpos, sino nestes corpos, ser senão elegidos para ser os ser atores eleitos para ser os del atores programa divino para do este programa tiempo. divino para este tempo final. Lo que ocurrió en México O que aconteceu no México fue algo muy, pero que muy foi algo muito, muito lo glorioso, cual ha estado ocurriendo o también qual esteve também en los países que acontecendo hemos ido. nos países que Vean como fomos, todo ha ido e vejam como tudo tem sido, vem sendo, vem numa forma progressiva tudo. E vimos allí vimos el aí cumplimiento o cumprimento de lo que nuestro hermano William nos había dicho, do que o nosso irmão William nos tinha falado, que no fuéramos acostumbrados de que fôssemos nos acostumando a ter salones grandes para grandes salões para reunirnos todos. todos nos reunir ou Y ya lo había reunir-nos. dicho ya en- E ele já tinha falado isso em tempos Eso lo antes, veíamos tan tempos lejos, antigos, e nós víamos isso como algo tão longe e como todo se fue preparando. como tudo foi se preparando. Y personas como Andrés, por ejemplo, E que pessoas tenía como Andrés, por exemplo, que tinha no seu coração ter um lugar grande, ele já terminou. faltan algunas cositas, pero Faltam algumas coisinhas, mas vamos a já, decir la primera já se actividad teve a primeira atividade ou muitos reunião ministros e com muitas muitos congregações. ministros e muitas la congregações. palabra de un profeta. Vê? A Não palavra cai em de um profeta não cai por terra. Si ustedes llegan a ver Se vocês chegassem a ver, é lunes do de esa semana, na segunda-feira dessa semana e talvez um pouquinho ya antes, las personas viajando as pessoas já essa estavam atividade viajando domingo, para essa atividade ou reunião do por la domingo. distancia. E as distâncias, otros outros, para sacar la era a visa, porque distância fueron de para tirar o Centroamérica. visto, porque foram que da sacar América visa, Central e tinham que pedem tirar o visa para visto. entrar a Pedem vista, o visto Estavam para a entrar no hacer México. hasta el jueves E viernes estavam para fazendo que isso dieran la visa desde allí. a terça-feira. Imagínense, Imaginem, ou a Todo quinta, esse desde a esforço. quinta-feira, todo esse esforço, y fazendo esse esforço, Tudo o que da fizeram os terça-feira irmãos até a para chegar nessa quinta, atividade. tudo que os irmãos fizeram para chegar nessa atividade ou Luego, até reunião. sábado todavia E depois, estava até mesmo no saindo sábado, gente dos estava sítios, saindo porque gente quedava dos pouco lugares cerca, porque ficavam 8 um horas, pouquinho mais perto, essas 12 pessoas, 8 horas, Ahora 12 nosotros horas de decimos 2 horas de distância. aquí a Para a gente fala 2 Mayagüero, horas daqui hora e para meia, e não pensamos Mayagüero, duas 2 horas e meia, e pensamos 2 vezes Pero em allá ir. las Mas distancias lá, son de as largas. distâncias são longas. llegaban en la noche. E chegaram Chegaram pela tarde noite, do chegaram sábado pela tarde do sábado também, se chegou. Pero miren cómo Mas olhem como la escritura que dice a Escritura que diz, Jesus, que onde estivesse o corpo morto, aí se juntariam as águias, buscando, procurando o alimento, a palavra aí. son personas E são pessoas escogidas de Dios. escolhidos de Deus, que qual um dirá, mas por que isso? Porque essas pessoas estão se movendo e outras não, estão indo e outras não. Vê, aí está essa pequena diferença. Porque uns sim e outros não. Algo está movendo, tem algo movendo. Qual é a atração no monte? Ou seja, existe uma atração. E é o Senhor cumprindo a sua palavra, e era o que os escolhidos de Deus precisavam. E era o que eles estavam esperando. Lá haviam pessoas que já desde as 5 ou 4 da tarde já estavam fazendo fila. E às 6, 18 horas por aí, todas as escadas e tudo estava cheio, as naves. E me mandaram videozinhos e fotos, fotografias, e eu dizia, mas até no outro dia vão ter que abrir o local para, pelo menos se chover,
estão debaixo do teto. Mas foi como que às 6 da tarde, 18 horas, 18h30, abriram para que todo mundo entrasse, todas as pessoas que estavam enfileiradas, fazendo fila, para que ficassem guarnecidas do sereno e da chuva, se por acaso chovesse. Outras com casas de campanha, barracas, eu não sei se vocês viram isso em uma foto, depois vocês vão ver. E outros colocando cadeiras, e as pernas para lá e a cabeça para cá. Eu não sei o que foi que elas colocaram no meio. E essa era a forma, eles se debruçavam para dormir um pouco, se deitavam para dormir um pouco, para escutar a palavra. Depois, quando a gente chegou, quando chegamos, umas 4 horas, mais ou menos, 4 e mais alguma coisinha, já havia gente no salão. Essa primeira nave já estava cheia, se não estava por encher. Essa primeira folha, as pessoas que estavam aí faziam um turno assim para ir no banho, iam para ir no banho e aí iam conversando certas coisas também e saudando o povo aí. As pessoas iam revezando para ir para o banheiro. E depois tudo o que se esteve transmitindo também. E isso também foi o cumprimento do que ele tinha dito, que se em algum lugar tivesse que sair, se houver tempo para fazer um percorrido, desse lugar se transmitiria para o lugar onde estivesse a carpa, e a carpa transmitiria, mesmo que aí conseguimos transmitir para o satélite diretamente para o satélite. E o sinal se viu muito bem, o sinal pegou bem o sinal e tudo esteve certinho, esteve bem. Foi uma atividade para a glória e honra do Senhor. Como ele nessa partezinha aí que ele tinha falado que iriam ter, por isso é que ele sempre dizia, tenham lugares preparados, prontos, para não ter que ficar fazendo percorridos em todos os lugares, porque são muitos e não iria dar tempo, mas num curto tempo, o espaço de tempo, se a pessoa se reunir aí em espaços grandes ou gigantescos, pode abarcar a maior parte dos lugares e os irmãos que não puderem ir, ora, se transmite para eles. É por isso que o pastor tem que ter um bom som e telões para que vissem. Aqueles que não puderem viajar, por uma razão ou outra, estão conectados. E, como ele sempre diz, talvez os que estejam aí vendo no telão vejam muito mais claramente do que aqueles que estão lá. Uma pessoa que fique lá na parte de trás, imagine olhar até lá para frente, mesmo que coloquem telões, só se colocarem telões lá atrás, não se vê tão claramente quanto no salão que é pequenininho e tem um bom telão. Mas vejam como ele aqui tinha falado isso em 2006. Imaginem isso, faz uns 18 anos. Ele tinha falado disso, sobre isso. Diz... Portanto, é sempre bom que para todas essas reuniões que estamos fazendo durante o ano, por diversos momentos também deem oportunidade para outras congregações de assistirem, pois tem espaço suficiente aqui. Está falando aí mesmo em Villahermosa. Ainda o salão terceiro não estava feito. Não existia. E se por acaso se encher muito, então o reverendo André Cruz fará outra sessão, iria construir a outra, que ele já tem programado para que assim todos possamos ter durante o ano algumas atividades nas quais esteja a maioria dos ministros com suas congregações. Ou seja, que já estava avisando o povo para que se fosse preparando, alertando, e é bom nos acostumarmos, porque pode chegar um momento em que não se poderá ir até todos os lugares e tenha que haver 1 ou 2 lugares principais onde nós possamos nos reunir. Isso é por causa do muito trabalho que se está reunido. E quando chegar a etapa que o reverendo William Branham chamou de a terceira etapa, não podemos como vai acontecer tudo isso. Se será somente de um lugar, ou se será em certos lugares, em determinados países, onde se tem um lugar cômodo para que se reúnam muitas congregações e muito povo para escutar a palavra do Senhor, que pertence a esses dias, ou que corresponde a esses dias. E a palavra que corresponde a esses dias, agora não estamos falando no futuro, mas no presente. É os trovões, essa palavra. É o que dá a fé de rápido.
ou nos dá fé de rapto. E ele, ao dizer todos os ministros que possam estar em as congregações para que se faça e se chegue a um só lugar, ou se vá a um só lugar, vejam como em um só lugar, e assim podem fazer isso nos diferentes países, os ministros que com suas congregações se unam, se juntem para preparar, já seja alugar, se não tiverem um salão, um auditório, respaldem um ao outro, se respaldem e apoiem-se um no outro, apoiem-se para que o povo seja beneficiado com a palavra. Porque existe só uma finalidade, é que todos escutem e não estejam um puxando para um lado e outro para o outro, senão que ponham-se de comum acordo em cada país, e se não tiverem um salão próprio, grande, gigantesco, pois buscam o melhor que houver nesse lugar e com comodidade, que se tenha som, senão pode-se levar o som, mas que tenha som, telões e fique tudo preparado, mas em comum acordo com os pastores desse país. Porque não vai se estar dando viagenzinhas ou pequenas viagens para lugares onde não se esteja preparado, não estejam preparados. Mesmo que há lugares onde se vai e que seja só o salão, porque nessa região cabem aí, pois então podemos fazer. Se tem o salão onde cabem todos. Mas se tiver um lugar grande, nos colocamos de comum acordo para que tudo se faça em harmonia, de forma harmoniosa, porque o que se está realizando é o cumprimento da profecia que se está fazendo. Não é outra coisa senão Deus cumprindo a sua palavra. Aí, qualquer um poderá dizer, mas é que ele disse que eram pouquinhos. Se está dizendo que todos nos vamos reunir em um lugar, é que vão ser muitos. Mas, se se comparar com esse mundo denominacional e com esse mundo lá de fora, se comparando, esse grupo que vai se levantar contra, que é o Concílio Mundial de Igrejas, e tudo isso, a igreja é pequena com tudo isso, comparando-se com tudo isso. Desejamos que o grupo que receba a fé de rapto e sejam transformados em raptados. Desejamos que sejam muitos da nossa era. Porque a pessoa, a gente deseja o melhor para as pessoas. Olhem, quando o irmão William estava pregando na década de 70, Deus aos profetas vai lhes dando de forma progressiva a revelação. Deus vai dando aos profetas. E nesse momento, ou naquele momento, ele pensava que tudo se cumpriria no irmão Branham, que em 77 ia tudo se acabar. E o que haviam aí eram 2 ou 3 pessoas. E ele sempre falava desse grupinho pequeno, comparado também com esse grupo pequeno que houve ou existiu lá no aposento alto no tempo dos apóstolos, 120 pessoas. Mas vejam, um grupo pequeno, como ele falava dos 153 peixes, um grupo pequeno pode representar um grupo grande. Não sabemos o número, mas ele sabe. Ele tem o título, ele tem os nomes que estão escritos aí, também tem o número, ou seja, que não vai ficar nenhum de fora, do lado de fora agora. Ao ele dizer que já estava por terminar ou finalizar o tempo, e que inclusive ele dizia que os trovões estavam soando, porque ele sabia que antes do rapto tinha que haver uma pregação dos trovões, tinha que existir. E isso daria a fé de rapto. Mas vejam, passou 77, Deus foi lhe mostrando todo o programa divino e lhe abriu essa parte de que havia outra era. Havia uma era mais acima. Agora aí, para essa era, pois tinha que ser construído esse lugar, é o lugar santíssimo com pedras vivas. E aí Deus começa a construir esse lugar, mas todavia sem ele habitar, porque tinha que estar construído o lugar para a pessoa poder habitá-lo ou habitar nele. Vejam vocês como esteve se percorrendo
por todo esse povo, mas aí vinha as duas sementes. Aí vinha, como lemos faz pouco tempo, esse rastro da serpente, esse joio metido aí no meio, porém, mas na sua vinda, foi prometido que ele faria essa separação. E que ele diria quem é certo e quem é errado. Tem uma citação, vamos estar de prontidão aqui, alerta aqui. Vamos ver se é na 572. Onde ele nos diz, eu lhes direi. Eu tirei uma foto dessa partezinha aí, 572, parágrafo 572. Lembre-se que haverá a Assembleia Denominacional, brevemente haverá. Ela será terrível, ou terrífica. Ou seja, esse é o Concílio Mundial de Igrejas. Ela será terrível. Como a candidata a presidente dos Estados Unidos. Fiquem vigiando tudo isso, porque pelo que se vê, ela tem uma boa possibilidade de ganhar ou vencer. Ela diz, o irmão Branham, que essa sexta visão é que, ao falar de uma mulher, se refere à igreja também, porque mulher representa, a igreja representa a mulher, ou a igreja católica, ou também uma mulher, ou as duas coisas. A Igreja Católica é uma mulher. E diz que é cruel. Uma mulher cruel. E eu não sei se aí nessa parte, em uma versão, diz que é cruel e má, ruim. Ou seja, que é terrorífica, é um terror. Por quê? Porque o diabo estará realizando o seu labor, o seu trabalho que corresponde ao que cabe a ele, e tudo que o diabo faz é terrível, é um terror, sempre é para atrapalhar o programa divino, sempre é para zombar, para tentar de que se desvie, os escolhidos se desviem a sua atenção e dizer que não é assim, não é desse jeito. Quando vocês vejam pessoas, grupos, ou pessoas atacando aquilo que Deus prometeu e aquilo que Deus está cumprindo, identifique isso como uma obra do diabo. Isso é simples. Nunca um filho de Deus vai atacar o programa divino. Nunca, mas o diabo sempre usa os seus seguidores, aqueles que ele inspira para atacar o programa divino. Já seja de uma forma, de um jeito ou de outro jeito. Agora não fiquem preocupados. Agora vocês têm a oportunidade de usar a maneira de fazê-lo, mas nós vimos que vai se tirar o computador, vai tirar os celulares, tudo isso. E vai se tirar também o privilégio de viver no milênio, e também se vai lhe tirar a vida eterna, ou seja, que já não vai, essas pessoas já não vão molestar, aborrecer. Agora elas têm que fazer a sua parte. E nós não podemos meter a mão nisso ou ajudar, porque tem que se cumprir. Porque onde é que fica que se diz, onde se fala que sempre haverá burladores, zombadores, tem que aparecer zombadores, pessoas que ataquem aquilo que Deus prometeu. E o mais triste que é que são pessoas que a gente conhece. Isso é que é o mais triste. Que melhor fosse que não tivessem nascido, porque para nascer, para ser um estorbo e atrapalhar a obra de Deus, de que vale então nascer? Porém, vejam vocês que ao ver o cumprimento daquilo que Deus está realizando ou fazendo, por um outro lado tem um grupo de escolhidos de Deus que se alegra
que diz, graças, Senhor, isto era o que tu dissestes, o que tu falastes, que iria estar se cumprindo neste tempo final. E então identificam o ministério, identificam a obra, o labor, o trabalho que ele prometeu que se faria, que se realizaria. Olhem, ele diz, ela será terrível, um terror, e eles trarão eles mesmos justamente para dentro dessa federação de igrejas, o Concílio Mundial de Igrejas. Então esse tipo de igreja será posto fora de operação, conforme eles sabem. É para esse tempo que Jesus aparecerá, nesse tempo. E ele ensinará, pois se ensinará, então tem que ter uma boca. Não sei se essa escritura nós tínhamos lido ela, se lemos já faz um tempinho. Já é nesse tempo que Jesus aparecerá e ele ensinar quem é a noiva e quem não é. E unem isso com a outra que diz que envia seus anjos e que um anjo traz a separação, a segregação entre o que é certo e errado, porque quem faz a obra é o Espírito Santo. E como Deus estaria realizando, fazendo essa obra na vinda do Filho do Homem com seus anjos, pois aí tem os ministérios de Jesus, o ministério de Elias e o ministério de Jesus. Moisés, Elias, Jesus. Primeiro ele diz que verão Elias, mas vão ver fazendo coisas de Elias. Depois verão Moisés e depois verão o Messias. Ou seja, a ordem da sua vinda nós a vimos no Monte da Transfiguração, onde ele mostrou a ordem da vinda do Senhor. Agora, aí é que ele diz na vinda de Jesus, em um sinal de pergunta, qual é a noiva, quem é a noiva, porque todos, até mesmo o mundo, todos dizem que Deus é bom e que todos são bons. Na sua vinda ele vai dizer quem é certo e quem é errado, ou seja, quem tem o certo e quem tem o errado, quem é a noiva e quem não é a noiva. A pessoa por si mesma não pode dizer isso. Agora, como é que a pessoa pode identificar-se ou se identificar como fazendo parte da noiva? Porque escuta a voz do Filho de Deus. Minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem e automaticamente. Ela vai dizer, mas Senhor, tu me identificaste pela tua palavra, foste tu quem me escolhestes, não fui eu. Qualquer um poderia dizer, não, eu sou porque eu creio na mensagem e eu tenho toda a mensagem, eu não escuto nada disso. Não, esse não. Isso não te dá direito de te dizer ou de falar que tu és um escolhido. Tu mesmo dizeres. O que tem que se perguntar é, tu estás recebendo o que Deus prometeu para este tempo? Essa é a pergunta. Não, é que eu não estou com essa pessoa, eu não estou com esse louco, com esse usurpador, e eu não sei quantas coisas mais falaram de mim. Porém, isso tinha que acontecer. Não chamaram Jesus da mesma forma, do mesmo jeito? E ele dizia, se na árvore verde fizeram isso, o que não farão com a seca ou com o seco? Ou seja, que tudo é uma repetição, mas com outros personagens. Nós já veremos já Jesus no seu corpo eterno e glorificado quando estejamos na ceia das bodas do Cordeiro. Mas agora o estamos vendo fazendo o trabalho através do seu anjo, tudo o que corresponde ao que cabe a este tempo final. Sempre a obra a faz o anjo. No Antigo Testamento foi o anjo do pacto e se fez carne em Jesus. Veja, é o mesmo anjo fazendo, realizando a obra, mudando. É Deus em morte, trocando de véu de carne. Vejam, no tempo de Jesus, ele chega até aí e pensavam que iria vir lá de cima, algo místico. E ele chegou no meio do povo hebreu, entre o povo hebreu, como qualquer filho da vizinhança daí, realizando as obras igualmente como todos, fazendo os trabalhos que correspondem a qualquer ser humano faz. Vejam, até ele pagava para o César o tributo. Paga, tira, e um Deus que é o dono de tudo, e olha que também esteja pagando imposto e tudo isso. Era algo normal, comum. Mas essa simplicidade aí foi o tropeço
para o povo hebreu naquele momento, naquela ocasião, essa simplicidade. E ele dizia que na sua segunda vinda não seria igual? Tudo seria igual. Tudo seria igual. Passariam em branco. A todos os teólogos em teologia, em divindade, estudiosos da Bíblia, passariam em branco pela forma em que Deus estaria cumprindo a sua vinda. Agora olhem. Na próxima citação, na 573, aí também nos fala desse ministério. Diz agora, este ministério aqui tem que afilar no lugar, ser afiado até que as mesmas obras que Jesus fez, porque quando ele veio enviar a pedra de cabeceira, será colocada diretamente nele, enganchará, porque para eles virá aí um rapto, e eles serão levados, e o resto do corpo virá junto com eles, e ela se irá para o céu. Esse ministério, vejam, na sexta-feira se falou dessa parte, de que esse fio aí é como uma navalha, para que encaixe essa pedra aí. Aí desenha uma pedra angular e escreve pedra de cabeceira. Bem afiada aí, risca a palavra bem afiada. Vejam, porque tudo é tão fininho aí nessa parte que não se pode, a pessoa não pode se enrolar nesse tempo, não pode ficar enrolada. Ou seja, é uma parte muito decisiva para a pessoa. E com a vinda desse ministério, vejam, Deus está cumprindo essa parte de São Mateus capítulo 13, onde ele faria essa separação e onde o povo de Deus estaria sendo colocado no celeiro para aí receber a fé de rapto. Isso não poderia ou não podia acontecer com joio dentro. Agora, pode ser que todavia tenha um joinho por aí, joio colado, grudado aí. Vamos ver como pode-se ter mais um estremecimento para que se sacuda bem a árvore. E aí nós vamos ver se estão firmes ou arranquem nas corridas para fugindo, e se vá aquele que esteja cambaleando aí, ou cambaleando, se o que esteja aí de hipócrita, porque tem vários também que são assim. Eles são cara duras porque chegam no lugar e pintam-se como que esses são os crentes e vão aí, pelam todo o grupo, falam mal do grupo. Esses são os piores, manufaturados, hipócritas, porque não se lhes pode chamar de outra coisa. E o hipócrita que te saúda como se fosse... A pessoa o saúda porque a pessoa deseja o melhor, mas a pessoa já sabe o que produzem ou dão. Assim aconteceu com o grupo grande que foram para a guerra. Ainda são muitos. Manda eles para a água. Sempre tem uma prova, uma provação para ver quem é quem. E Deus pode realizar e está realizando, fazendo coisas que sejam de bênção para o povo de Deus, mas também para o outro grupo pode ver isso como um tropeço, tropeçam e se vão. Não, isso não pode ser, ou seja, que podem continuar acontecendo pequenas coisas, detalhes, onde vão indo embora aqueles que não devem estar ou ficar aí. Eu quero uma igreja que seja crente. Não feitos crentes, que se fazem crentes. Senão uma igreja crente é o que ele está preparando para brevemente ele se manifestar em toda a sua plenitude. O maior milagre que está acontecendo é o abrir a palavra, é colocar essa palavra bem, direito, certa. Ele, olhem, em outro lugar, ele nos falou disto e vamos ver onde foi por aqui que nesta mensagem este foi
Este foi no 77. Este foi no 77. Já aí. Porque aqui, por deixa eu ver, que... porque por aqui tem mais um outro que... Tem um outro mais que... Este está bem. Neste está bem. Este aqui foi no dia 24 de abril de 77. Ou seja, foi... Havia um que não sei se lo leí. Tinha um que eu não sei se eu li. Que era del 74. Que era do 74 por aí. Ele tinha dito ou falado do pequeno grupo, do grupo pequeno. Vejam, no 77, Deus já lhe deu mais luz. E olhem o que ele diz aí em 77, porque é um grupo pequeno, o que fará o rapto. E vendo por todos os ângulos, verdadeiramente é um grupo pequeno, comparado com esse mundo lá de fora. E comparado com esse concílio mundial de igrejas e comparado com o grupo das virgens fátuas, que são muitos, pois a igreja noiva é pequena, então, a igreja noiva. Agora, ele numa mensagem, ele falou de que quando entrasse o último escolhido, fosse batizado o último escolhido, para a igreja, esse já seria o último para a igreja, ou seja, para fazer parte do corpo místico de Cristo, da etapa ou era de pedra angular. E o trabalho aí da dispensação da graça, vejam nesse entrelaçamento, selando a esse último que foi batizado. Mas depois, vejam vocês que como a água cai sobre o trigo e o joio, mas entre tudo isso, há árvores que dão fruto e são trigo. Aí se batizaram, muitas pessoas foram batizadas aí, mas entre todos eles, houve um último pertencente à igreja. Tem uma mensagem que fala sobre isso, creio que foi no final. Depois a gente busca ela, procura ela e ele diz aí que não sabemos se depois, mais adiante, se batizariam as pessoas, seriam batizadas para passar pela grande tribulação. E ele diz que não sabemos como será isso, ou se não se tiver que se realizar isso, se fazer isso. Agora lembre-se que se começou a batizar e depois vejam como se falava do batismo nas águas da palavra e como são selados os 144 mil com o selo do Deus vivo. Tem uma citação que ele fala sobre que serão batizados pelo anjo os 144 mil. Vamos ver, olha para ver, mas lembre-se que isso é um selo, são selados. Ou seja, que até mesmo os que venham depois nesse entrelaçamento, vierem depois nesse entrelaçamento, já serão selados como os 144 mil para que possam dar a vida na grande tribulação. Tem aí? Vamos ver. Selados? São selados pelo anjo. Busquem a palavra batismo também. É a citação 2a, parágrafo 15. Olha, aí tem uma partezinha onde ele diz, vamos ver isso. O Espírito Santo que caiu no dia de Pentecostes está aqui para que vocês o recebam. O Evangelho voltará para os judeus justamente nesse tempo. Então aí haverá um avivamento entre aqueles judeus que levarão milhares e dezenas de milhares e 144 mil para o reino de Deus. Serão selados pelo anjo selador. Lembre-se de Apocalipse 7, Apocalipse 14. Eu confio que ele vem do leste. E aí é onde ele vem, para nós agora, com o seu selo na sua mão. Agora vejam, aí ele continua falando, mas para não sair dessa direção, dessa linha,
Olha, busca esse aí que serão batizados. Deve ser nas primeiras páginas do livro de citações, que ele fala de que serão... Ou batizar, comece a batizar, ou comece... Aí ele fala dessa forma, desse jeito. E aí onde nós falamos, ele fala de selar. Senão eu... Vamos ver. Sim, sim. Olha, página 7, parágrafo 54. Esses 144 mil permanecerão aí em um desses dias algum divino santo ungido profeta de Deus. Aí, mas já não tinha dito que era o anjo? Já tinha dito que era o anjo, porque Deus opera sempre através de um profeta. Mas quem faz a obra e o labor é o anjo que faz, é o anjo que realiza a obra, que faz a obra. Algum divino ungido, algum divino santo ungido profeta de Deus irá lá com sinais e milagres, e esses judeus dirão, isso é o que eu estou buscando, procurando. Sim, Senhor. E Deus batizará 144 mil judeus. Agora, vejam vocês aí, tem algo aí, e o rapto virá, porque ele diz que são selados antes de começar a grande tribulação. As bombas, a era gentia cessará, as bombas atômicas explodirão e tirarão o mundo. A igreja gentia será raptada para estar aí na presença de Deus. Agora vejam como aí ele coloca selados pelo anjo, e aqui fala batismo de batismo, ou seja, aqui como for o acontecer, Deus o vai cumprir. O que tem é que ir ao passo, andando junto, não é que corram agora e começar vão atrás da arca, seguindo passo a passo, porque pode ser também de uma forma tão simples que esteja acontecendo e ninguém perceba, se dê conta. Agora, vejam, aqui nesta mensagem que lhes iria ler, não temerei, do 24 de abril de 77, diz, espere você que esses 7 trovões pronunciem suas vozes. Está falando do livro dos selos, diz o irmão William. Nos trovões, quando ouçamos os trovões, é o tempo. Quando é o tempo em que aquele grupo que na verdade pode pegar a palavra de Deus. Por que pode tomar? Porque os trovões falarão, é a palavra dos trovões. Então os trovões pronunciam suas vozes e nós tomamos as vozes dos trovões, que é a palavra de Deus. Vejam. Não tinha acontecido na história, nem nesse tempo, naquele tempo, porque desde que escutemos os trovões, diz, e fazia anos atrás que se estava pregando os trovões. E até mesmo depois, na década do 80, ele falava de uma certa forma. E lembre-se de que o anjo é quem realiza, faz tudo, é o anjo. E à medida que ele vai lhe mostrando, ele vai obrando, operando. Mas ao ser cumprido nele, essa manifestação, a qual foi aí, ela foi vista aí por Maria, essa manifestação, vejam, e ao ser a manifestação cumprida em carne humana, a maneira em que ele falou para Maria lá foi, isto é assim, isto é assim, isto é assim, e ele deu até o milênio, ele falou tudo aí. Mas quando vem na sua segunda vinda para anunciar-te a primeira vinda, anunciarás a segunda vinda. Já aí então o anjo vai lhe mostrando a esse véu de carne, vai lhe mostrando tudo o que corresponde, pertence à sua segunda vinda, e até foi o mais próximo que esteve, onde chegou a ter tenda, carpa, chegou a ter o quartinho de madeira. Ou seja, foi o que quem Deus permitiu refletir, mostrar nele tudo o que seria ou aconteceria na sua vinda, e a obra que ele faria na sua vinda. E tem coisas que a pessoa diz, mas é que se eu digo isso, espera um pouquinho, vamos ver. Porque tem coisas que quando ele esteve,
não se podiam cumprir, nem sequer o da visão da carpa, da tenda, no tocante à pregação, dessa atividade ou reunião que ele viu, nem tampouco as anteriores, porque não era ele quem iria realizar, fazer essa obra. Ou seja, aqui, automaticamente, desde essa atividade que o irmão Branham viu para trás, em algum momento o irmão William iria partir ou ir do nosso meio. Ele não podia passar para essa etapa ou a essa etapa porque não era a pessoa. E tem algo que o identifica bem claramente, que tinha que ser esse outro ministério, o do qual ele estava mostrando ao povo como seria a forma e tudo isso desse ministério. E isso já seria bastante, porque todos os escolhidos de Deus neste tempo estão crendo e recebendo por revelação. Não precisam, não têm a necessidade de nenhuma evidência. Bem melhor, quando vejam todas essas coisas, é uma confirmação de que estiveram crendo desde o princípio, desde o início. Que Deus lhes revelou desde o princípio que era esse. E que essa era a obra e o labor que foi prometido, ou prometida que a igreja teria no fim do tempo, o último avivamento, o avivamento final, identificaria. Identificaria aí com isso, seria uma vindicação, confirmação daquilo que tinham crido de todo o coração e tinham aguentado tanta coisa, tinham dito disso ou dele, mas no final, diz o ditado, o que ri por último, como é que se diz? Ri melhor. Continuem rindo e zombando. Nós estamos com o riso do avivamento, que não nos para, não cessa. Esse riso é o riso verdadeiro. Esse é o gozo verdadeiro. E como é um gozo eterno, eternal, uma risada verdadeira, o nosso riso é eterno. O riso deles vai ser de surpresa, vai ficar em pasmo. Às vezes a pessoa está rindo e o pai briga, ralha, e o riso fica assim tão... porque não vai ser, porque não sabe como vai ser essa cacetada. E isso é terrível. E a pessoa tentando esconder os dentes e não pode, né? E o pai, tu vais continuar rindo? Não, é que eu não posso. A pessoa quer rir, mas não deixa, não pode. Aí no livro tem um ditado também, tem um ditado, o último que ri melhor, ri por último. Quem ri por último ri melhor. Agora, olhem, e continua citando aqui dessa porção do livro dos selos, e aquele grupo, página 254, e aquele grupo que na verdade pode pegar a palavra de Deus e colocar direito. É por isso que tem que ter tanto cuidado, diz o irmão William. Não é pegar a palavra de Deus e você colocar ela onde você queira colocá-la. Existe uma ordem para colocar cada coisa no seu devido lugar para que possa funcionar. Isso de que eu tenho toda a mensagem, isso eu posso pôr aqui, isso eu posso pôr aqui ou acolá. Deixa eu tirar isso por aqui para atacar dessa forma, desse jeito. Pensa que Deus não os vê. Vê a intenção que tem no coração. E isso é o que conta ou é contado. Deus vê. Vou pegar isso aqui para atacar isso e não pode me falar nada porque estou pondo uma mensagem. Isso é o que tu pensas. Porque com a intenção que tu procurastes isso para atacar aquilo que Deus está fazendo usando a palavra, e tampouco a pessoa ordenada para isso, e se foi ou for ordenada, porque preste atenção que Judas, ele não escolheu de ter o apóstolo de Paulo, ele não escolheu. Não é porque você tenha sido escolhido para ser um ministro, você possa fazer essas coisas. Até mesmo, ou ainda, tem ministros
que não merecem ser chamados de ministros e que já diante de Deus não são ministros. A mesma coisa que aconteceu com Judas Iscariotes. Já deixou de ser chamado de apóstolo. Agora se lhe chama Judas Iscariotes, é chamado. O instrumento do diabo, vê? Já se identifica, é identificado de que semente é e quem é o pai dele. E assim mesmo é com ministros que foram chamados de ministros e já diante de Deus não são ministros. Mesmo que queiram ser chamados ou se chamarem de ministros, já não são. Foram taxados, riscados, foram apagados, porque cruzaram a linha. Outros estão a ponto de fazer isso, assim que tome cuidado com isso. E com isso eu estou dizendo que você está na seção do livro da vida. As coisas falam-se claramente, tal como são. Ele disse que iriam se expor, nomes seriam expostos. E olhem, de uma certa forma, de um certo jeito, a própria palavra esteve fazendo isso e ficaram expostos aí, sendo expostos. E o próprio povo percebeu, se deu conta quem é quem. Quem fez isso? A palavra. E se temos que falar nomes também, a gente fala. A gente diz, porque não temos medo da verdade. Ele disse ontem, nós lemos isso, que ele foi ordenado para ficar com essa espada de pé e desafiar. Fazer o desafio. Ou seja, que isso aqui não é brincadeira, não é um jogo, como sempre falamos. Deus está realizando, cumprindo a obra que ele prometeu e iria ser num tempo difícil, dificultoso. Dobrar uma esquina não é fácil dobrar uma esquina, e muito menos para um mensageiro. Mas Deus sempre está com ele, estará com ele e com o povo que seguiu em frente junto com ele. Aquele que fica atrás e se deixar usar e se deixar ungir pelo diabo, esse sim que tem graves problemas com Deus. E ontem nós também lemos algo que aquele que fique falando e não é ordenado para fazer isso, ai. Porque eles sabem que não tem nenhum ministério. Eles sabem disso. Eles sabem que bem melhor eles têm um espírito de erro, de erro. E aqueles que todavia tenham, ainda têm oportunidade, o que dizemos para Deus é que os ajude, que saiam desse espírito de erro, antes que lhe seja tarde, que se faça tarde, pedimos a Deus, para eles. Ontem até falamos de que ainda tinham cadeiras. Aproveite antes que todas fiquem cheias ou preenchidas, porque nenhuma coroa ficará solta quando é jogada por aí. E também, para manter-se escrito no livro da vida, se é que já não está na outra, para se manter aí, se não está na outra, é que tem que na terceira etapa, terão que reconhecê-lo na terceira etapa. Reconhecer o que Deus está realizando, fazendo no tempo em que a pessoa cabe viver ou vive, é uma bênção o reconhecer. É uma bem-aventurança e não perderá sua recompensa. Qual? Vida eterna. Mas se a rejeitar, está se dando ainda, olhem, se está dando todavia no tempo que ainda Deus está esticando, né? Por todo o povo, estendendo por todo o povo. Ainda, eu falei ontem, ainda tem cadeiras. Não que podem falar algo. Depois que eu falei tantas coisas, eu falei isso, falei aquilo outro. Olha, quando se vê uma pessoa que tem regressado, que tem voltado, que voltou arrependida de coração, o escolhido de Deus não vai olhar o que aconteceu. O único que olha para o passado é o diabo, que fica apontando, é o diabo que fica apontando e assinalando. O escolhido, quando o veja, voltaste para minha casa, como o filho pródigo. Olha, mas eu estava lá contigo e agora tu recebes ele assim com flores e rosas, mas meu filho estava perdido, mas agora está de volta, de regresso. Ou seja, que até
Até este tempo, olha, Deus esteve me mostrando no México, essa extensão é como um fio que vai se pondo, quando tu estira, fica esticado, vai ficando bem fininho até que ele quebra, rompe, se parte. E ainda tem uma oportunidade para essas pessoas. Isso se expressou, vamos revisar isso um pouquinho do que se foi falando. Ele se expressou e se falou de juízo, de tudo isso. E vejam como Deus já vai desmiuçando tudo isso para chegar no final do cumprimento disso que se falou, que foi falado. Houve uma base, um fundamento aí. E aí Deus vai cumprindo, como é uma obra tão rápida. E tudo é tão rápido. Mas estamos nesse tempo onde a misericórdia de Deus ainda está nesse novo propiciatório. Porque aí é onde está, vamos dizer, o difícil, humanamente o difícil. Que eu tenha que crer em fulano de tal, é que isso é o difícil humanamente. Mas para Deus não existe, não há nada difícil, nada impossível para Deus. E se a pessoa crê e agarra essas palavras, para Ele não tem nada impossível. Então se vai por cima disso e quebra, rasga, rompe, tira esses carrapatos, carrapichos, tira todas essas coisas, ou espinhos, porque vai mais acima e vai se olhando as coisas como Deus as olha, e como para Deus não tem nada impossível, então vai por cima do humano, ultrapassa o humano. Depois a pessoa que vai por cima do humano, a pessoa, já tudo fica resolvido. É por isso, não vamos dizer ou falar, nem ficar reclamando. Mas tu fizeste, não, o contrário, pelo contrário. Rapaz, eu estava te esperando. Pega um livro e fica cantando, põe a cantar. Pega aí, continua em frente. E seguimos, continuamos. Isto se falou hoje, esteve se falando hoje, falou-se nesses dias que passaram, possivelmente volta-se a falar disso, porque depois essas mesmas palavras retumbarão naqueles que não tomaram, assumiram essas palavras a sério, não levaram essa palavra a sério e seguem igual. Não vai ter desculpa no dia do juízo para elas. Porque serão colocadas, e diz, ele estava pondo elas aí, eu te falei neste dia, te falei neste dia, te falei nesse dia. O que é que tu querias? Que eu mesmo fosse e falasse contigo, te dissesse? Mas estava dizendo estava falando através do meu instrumento. Estava te falando. Aí poderíamos falar tantas coisas aí, dizer tanto, mas vejam como Deus tem estendido a misericórdia neste tempo sobrante que sobra, onde o povo de Deus está recebendo a fé de rápido. Que, enquanto o povo de Deus está recebendo a fé de rápido, tem oportunidade. Existe oportunidade para se consertar, se ajeitar. E aí também vão receber a oportunidade das fátuas, e os 144 mil vão receber a oportunidade aí. Mas Deus está lidiando primeiro com a sua noiva. Estão dando a oportunidade primeiro para eles. Não se podem queixar agora ou para ela. Agora, se não estão ordenados para isso, pois já... Isso já é uma questão do assunto do programa de Deus, do programa divino com eles. Mas nós desejamos que todos o recebam. Não importa, ou sem importar, se chegam raspando, mas que cheguem, e que não são daqueles que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Se são daí, pois que cheguem, nem que seja com inchados, feridas, falando isso espiritualmente, mas que cheguem. Ou se acheguem, e não pensem que vão receber os mesmos galardões que os que já estiveram ou estão. E os que estejam no livro da vida ou estão no livro da vida, pois asseguram a vida eterna, porque depois de tanto trabalho na obra, de lutar tanto na obra,
vir e jogar pela borda ou fora tudo o que fizeram. De que lhes valeu? E não lhes é contado nada disso, mais nada. Não, que fez tal coisa, que fez, este aqui fez tal coisa. Para Deus, o que ele vai dizer é, não os conheço para eles. Mas no teu nome nós fizemos isso. Mas no teu nome nós nos disseste, nos falaste que fôssemos aos governos para ter atividade aqui, ordenar, e tivemos sucesso aqui, ordenar as atividades. Fizemos uma campanha também de batismo, muita gente veio ao Senhor e eu fiz esse trabalho em todas as áreas, tanto políticas, sociais, religiosas, que essas pessoas tenham feito. Ele vai dizer, não vos conheço, não sei de onde são, porque ficaram na sétima etapa. E para cúmulo, foram enganados ou enganadas e foram usadas pelo diabo para atacar, ou usadas pelo diabo para atacar. Vê como tudo agora está se vendo tão claramente, tão claro. E olhem, aí continua dizendo onde tínhamos parado. É por isso que tem-se que ter tanto cuidado. Não é pegar a palavra de Deus e você colocar onde quer pô-la ou colocá-la. Tem uma ordem para colocar cada coisa no seu devido lugar, para que possa funcionar. Por exemplo, se você não colocar bem a palavra e você quer fazer o que você queira fazer pela sua própria conta, você poderá dizer o que queira dizer e nada se cumprirá, porque você tem que ter a palavra bem colocada. E isso é o que o Senhor faz com os trovões, colocando bem a palavra de Deus. E então essa palavra de Deus estará bem colocada aí no coração de cada um dos escolhidos. E estará aí bem colocada, estará encarnada aí. Então depois que esteja bem colocada, ou possa que esteja colocada bem encarnada, toda a palavra, todas as vozes dos trovões dizem, então cortará, partirão, poderão fechar os céus, poderão fazer isso ou aquilo, ou o que eles queiram fazer. Vejam, as pessoas querem ver desde o início, desde o princípio. Não, agora, vai para frente. O que é que acontece? Como falavam com Jesus, injuriando aí. Desce daí, tu não disseste que tu és o Filho de Deus? Desce e salva-te a ti mesmo. Tu não fizestes isso, não fizestes aquilo. Tentando ver, mas como Deus não é palhaço de ninguém, se cumpre quando Deus diz que vai se cumprir, quando for se cumprir. E muito menos para satisfazer incrédulos. Não é para satisfazer incrédulos. Aquele que estávamos lendo, qual era esse que estávamos lendo para finalizar, terminar aí? Vamos ver onde foi. O de... O de André, que estávamos aí nessa porção. Vamos terminá-la para não deixá-la aí sem ler. Diz, assim que é bom. Isso foi em 2006, 12 de agosto de 2006, em Villahermosa. Assim que é bom ir se acostumando para que quando chegar esse momento já seja algo comum, normal. Viajar e se reunir em 1, 2 ou 3 lugares, os irmãos. De diversas congregações juntas para receber as bênçãos de Deus. Sobre Andrés. E a pessoa vê tudo isso, e os irmãos nos diversos países me escreviam. Olha, José, eu vejo tudo isso, José, e me enche de alegria, de regozijo ver o cumprimento daquilo que Deus falou, ver que essa palavra não caiu por terra, e ver toda essa gente aí de diversos lugares, desde pela noite, para receber as bênçãos de Deus, e ver o cumprimento disso. E por outro lado, tu vês pessoas atacando esse avivamento, falando contra esse avivamento, falando coisas contra esse avivamento. Vê os dois contrastes, oposições, e são tão claros aí, os dois que aí os escolhidos de Deus vai percebendo, e isso antes não tinha acontecido, isso antes. Tudo era as mil maravilhas. Tudo bem, tudo certo, mas agora ao estar o anjo que está realizando essa segregação, essa separação, e continua realizando, fazendo a obra que lhe foi encomendada, cumprindo, então quando chega ao cumprimento de tudo que ele prometeu de uma forma
gradativa, gradual, então vai se vendo as reações, as atitudes dos grupos, vai se vendo, e antes isso, eles tinham guardado isso antes no coração, e aí uns têm saltado, dando saltos avivados, e outros saltam para zombar, burlar, são dois contrastes diferentes, e outros o que pensam que ainda são ministros, pegando palavra para atacar. Os que pensam ainda ser ministros, escondendo-se por trás de um computador ou de celulares, mas de Deus ninguém se esconde, muito menos a intenção do coração, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e discerne até a alma, penetra até as medulas e as conjunturas, e discerne os pensamentos do coração, diz Paulo. Vejam, não há nada que se esconda dele, ou que possa se esconder dele. Assim que podem fazer o que queiram fazer, mas não estarão como os escolhidos, colocando a palavra bem, colocando a palavra direito. E esse grupo, se Deus vai vindicar, confirmar com o que se estará fazendo, realizando, que então cortarão, partirão, poderão fechar este, poderão fazer o outro, outra coisa. E aí é que vão ver o contraste. Mas eu não tenho isso, eu tenho a mensagem aqui. Por que eu não posso fazer isso? Tu recebestes o avivamento, o último avivamento? Tu recebestes os trovões sobre capa, sobre tenda? Não, é que eu cria que aqui ele tinha falado que... isso foi a tua interpretação. Mas o que Deus prometeu é que sobre capa estaria se dando a fé de rapto. Mas é que eu quero disso. Não, já foi, é tarde para ti. Tu te lembras quando em cada conversa e nas mensagens eu te falava, eu te dizia que existia tempo, que tinha tempo agora para as trevas de fora. Aí será o choro e o ranger de dentes. Eu sempre tenho dito, esse choro e esse rugir de dentes, tenho falado sempre isso. Sim, vão ser por causa dos juízos, porque ninguém se agrada, gosta dos juízos. E isso faz a pessoa sofrer. Mas é muito mais triste é tu ter tido aí a oportunidade de escapar disso que tu estás recebendo. Isso sim que é triste. Eu tenho tido isso aí e agora estou recebendo juízos divinos. Esse choro é inconsolável. Essa tristeza é terrível. Porque tu, tendo a verdade na tua frente, a rejeitaste. Desprezastes a misericórdia de Deus pela última vez. E quando a pessoa rejeita a misericórdia, diz que o que lhe resta é o juízo. O que sobra para ela é o juízo. Diz, diversas congregações juntas para receber as bênçãos de Deus também tenham a forma de se comunicar, na qual podem ter o telão para receber com os equipamentos, para receber pelo satélite, pela internet, as conferências, para que também aqueles que não possam ouvir podem ficar vendo as atividades nas suas congregações. Ele fala que em conferência, então tem que ter um pregador. Pô, o que é que vai ser transmitido? Mas isso passa em branco, isso, despercebido isso, por causa do véu. Por causa do véu, da razão do véu. Não, é que isso já se cumpriu. Vergonha alheia dá isso quando escuta isso. É que ele vai vir de novo, outra vez, e vai terminar aquilo que ele não terminou. E vai pregar, e vai trazer a fé de rápido, e vai morrer de novo, então se vai. E aí tem uma confusão no rolo, e para consertar esse rolo, porque como eles escutam e ficam verificando, mas que coisa, que raios, isso aqui que foi falado aqui, então continue se enrolando mais. Porque tem mais coisas. E tem aí um bolo de fio, que quando a pessoa olha para eles, parecem todo um fio de pescar enrolado aí por dentro e não sabem quem é porque estão enrolados. Essa é a pior confusão ou rolo que se tem. Não deixe que te enrole o fio neste tempo, lhe falou o anjo para o irmão Branham. Não fique enrolado o fio. Ele lhe ensinou aí, estava lhe ensinando como pescar. A primeira e segunda etapa. Foi o anjo quem ensinou. Quem ensinou. Mas olhem, para a terceira etapa, quem é que vai ensinar a esse próximo? Quem ensinou toda a trajetória de como pescar a primeira e a segunda e a terceira? O próprio anjo, o mesmo anjo. É o mesmo anjo. E a esse sim, que não lhe enrolou, nem vai se enredar, se enrolar a linha dele, nem para o grupo também não, que lhe segue, ou que lhe siga.
enrolar a língua. E aí pode-se falar muitas coisas aí disso, do ensinamento, do anjo, ao profeta ou para o profeta. Porque já isso é algo que quando a pessoa vem ver isso, o cumprimento disso, pois vê, então vê tudo o que foi ensinado para o irmão Branham e também o que foi mostrado depois aí. Olha, quando ele estava ensinando, olha para essa pessoa, olha essa pessoa. Agora olha isto aqui. Já ele estava, vamos dizer, como quando a pessoa está em leva o seu filho e sabe que o filho tem um bom talento para algo, e o pai, olha aí, já tu verás como é que ele vai, tu já verás como ele vai ficar aí na frente, eu vou até ele. E orgulhoso, pai, fica orgulhoso. E assim estava o anjo com o irmão Branham. E assim estava o irmão William aí com o irmão Branham. Amém, 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 amém. Olha o meu rapaz, Billy, olha isso. Já tu verás. Olha o que vai acontecer agora. Ele sabia o que iria acontecer. Antes de que saísse essa mulher curada, ele sabia que ela iria sair curada. Ele já tinha mostrado para o que estava aí. Ele já tinha dito o que devia fazer. Já tinha falado tudo, assim como trouxestes a revelação e tem dado cura espiritual para o povo, tem dado fé de rapto a ele, assim também cura física tu vais fazer, fazendo isto. Bendito seja o nome do Senhor, vê? Quando a vê entrar ou entrando, agora tem um detalhezinho aí, olha. Sempre que você leva uma pessoa para o hospital, quase sempre leva-se um familiar junto. Quem é que anda com a pessoa? E levam para que a pessoa preencha tudo, ou veja tudo. Quando essa pessoa entra na maca, essa pessoa sai de um certo lugar, um homem forte, e a empurra por aí, e por trás quem é que vinha? Um homem de muletas, Possivelmente esse homem com muletas seja o seu esposo, ou o seu irmão, ou algum familiar dessa pessoa que está na maca. Sempre ou quase sempre andam juntos ou vão juntos. E se tinha que se encher, e essa pessoa estava de maca, pois alguém tinha que falar por ela, se a pessoa estivesse de maca. Vigiem esse detalhe aí, porque são detalhes que às vezes a pessoa passa em branco, não vê, mas a Deus não passa nada em branco por alto ou despercebido. Ou seja, que tudo isso são, como a gente fala assim, são pequenas coisas, são tips, detalhes, porque vai ser num tempo de muita confusão no mundo, para realizar esse trabalho nesse momento, e a fila era interminável, e tanta necessidade que existia nesse tempo, ou que haverá nesse tempo, mas colocando assim a pessoa estando aí, que havia nesse tempo, como se estivesse aí a pessoa, vejam. Porque na realidade aconteceram coisas catastróficas, que aconteceram como terremotos, vulcões fazendo erupção, também essas rochas que estão soltas no espaço, caindo, uma ou outra por aqui, por lá, e a necessidade de cura nesses dias, ou seja, que vai ser em tempo onde tudo vai ser um corre-corre, confusão, mas não um corre-corre desordenado, senão um corre-corre, eu me refiro que todos enfocados, vamos fazer aqui, dar aqui, talvez a parte dos detalhes se lhes possa passar, mas do escolhido não vai passar os detalhes. É por isso que está bastante... vai estar bastante como esteve esses que foram para a água e levaram a água na boca, o que falamos ainda agorinha, vigilantes. Ou seja, que
estaremos com aqueles olhando assim pelos retrovisores, falando assim nesses dias quando humanamente tem esses desastres, todos ficam focados em ajudar e talvez passa um pouco da vista as coisas espirituais, ou seja, que estejam bem, mas muito bem, com os olhos espirituais bem abertos. Olhem, quando Maria passou, isso era, vamos fazer fila hoje, me cabe fazer fila hoje. Vocês não se lembram disso? Deixa eu fazer isso eu não posso fazer porque eram coisas que não estavam no normal, foram acrescentadas. Agora vamos fazer isso, não tem água em tal lugar, vamos para cá, vamos para lá. O culto é hoje? Vamos para o culto. Então se torna algo assim, como comum, normal, como algo prioritário, que se tem prioridade nesses dias. Mas vejam que aí é onde tem que estar bem de olho nas coisas, porque se houver um terremoto, e isso não tem aviso para isso, e a luz vai embora, por exemplo, em Guajama, tudo isso vai ficar inundado, vai ficar debaixo das águas, Guajama. E se isso acontecer antes, ele disse, Benji me confirmou novamente, já na segunda vez, toda Guajama, toda essa parte aí vai para debaixo d'água. Se isso acontecer antes, e não é no terremoto da ressurreição, e acontece antes, é um grande desastre para Porto Rico isso, porque então todo o país ficaria sem luz, porque dependeriam só do norte. Ou seja, que nós não sabemos como vamos estar durante esses últimos dias, se vamos só depender da luz divina, da luz de Deus. Só depender da luz de Deus, né, durante esses dias. Ou seja, que não tenhamos nem sequer que nos agarrar de nada da terra, senão que tudo seja depender, na dependência de Deus. Isso colocando assim só a luz nisso aí. Porque todas as outras coisas que vão estar vindo acontecendo, como o irmão Branham fala das doenças, diz o câncer é uma dor de dente para o que vem. Por isso nós pedimos a Deus que olhe para cada escolhido e que os mantenha sempre com boa saúde. Amém, amém. Os cure completamente, que não haja, não exista nenhuma doença, enfermidade espiritual, em primeiro lugar nas suas vidas, que essa é a terrível, e que também tire toda doença física, enfermidade física, que ainda, até mesmo aquelas enfermidades, doenças que o médico diz que aqui não tem chance, para Deus sim tem chance. Porque para Deus tudo é possível, para o que crê. E que lhes aumente a fé a todo o povo de Deus, aumente a fé para crer nessa palavra de cura. Aqui tem cura. Para Deus sim tem cura. Esse povo de Deus seja são, curado, que seja um povo são, curado. Espiritualmente e fisicamente também. Que não haja nenhuma dolência, nenhum mal no povo, senão que cheguemos na transformação ou à transformação curadinhos, saninhos, para entregar ao Senhor um corpo são, curado espiritualmente e fisicamente também. Que digamos, Senhor, Tu me permitiste ter esse corpo e aqui eu estou te entregando são, curado. Assim que, Senhor, opera no teu povo, cura espiritual e cura física também. Amém. Não é difícil pedir isso. Porque tu prometeste isso, que tu terias uma igreja pura e santa. E com isso vem todas as bênçãos, vem com isso. Espirituais e físicas também. Deus, tu nos estás curando espiritualmente. Agora, Senhor, toda dolência, cure-a também fisicamente, porque tu prometestes isso. E é um pedido, Senhor, e eu estou falando isso, porque toda palavra tem que ser falada, tem que falar. E tu disseste, por que clamas a mim? Fala.
Por isso eu estou falando cura espiritual e física sobre todo o povo escolhido de Deus neste tempo final. E que brevemente todos estejamos preparados para receber nossa transformação. E vejamos, antes disso, vejamos os que vão vir, porque essa é uma evidência de que você vai ser transformado. Vendo aos que partiram, que virão nesses corpos eternos e glorificados. Assim que a palavra, quando é falada, a palavra é uma espada quando é falada. Ou seja, é como quando tu entregas uma espada para a pessoa e a guarnição já está e estás colocando na tua frente. O que é que a pessoa tem que fazer? Se já te foi estendida, colocada a espada, agarre-a, empunhe-a. Agora você não percebeu que ele caiu bem na mão? Olha, ela fica conforme a mim, bem guarnecida. E aqui está uma mão, é uma mão, mas falam uma manopla, porque tem uma mão que para a pessoa saudar, tem que saudar com as duas. Tem uma manopla grande, uma mãozande grande, para que eu saúdo ele com as duas, para que possa agarrar bem a mão. Pois a ele a pessoa olha, mas a tua fica bem em ti. Como falamos ontem, creio que foi, ela fica moldada. Não é porque seja alto, pequenininho, gordinho, baixinho. Não olha o físico, para o físico. Como Deus falou aí para Samuel. Não olhes o seu parecer, porque Deus olha o coração. Por isso que Deus não olhou para vocês pelo seu parecer, nem pelas coisas que você fez. Deus olhou para você no coração. E como o vê no coração, vê igualzinho a ele. É que não, mas olha que estes são assim. É que esses são iguais a mim, são como eu. Eles são conforme o meu coração. Portanto, consequentemente, eu tenho confiança neles. E eu vou lhes dar a minha espada. Eu vou dar a palavra. Vou lhes dar a palavra. Aí é que eles podem, veja, colocar a palavra bem, colocar a palavra direito. Por quê? Porque teve confiança. Se teve confiança, nosso Pai Celestial teve confiança nos seus filhos. Já nos tem vindo preparando e aí nos apresentará e dirá, são estes. Como lemos na citação, quando venha, Jesus dirá, esta é minha noiva. Vamos ler essa partezinha de novo. Me agradou muito esse parágrafo, eu gostei muito dele. O parágrafo 572. Lembre-se que haverá uma Assembleia Denominacional muito breve. Ela será um terror. Eles trarão juntamente eles para dentro dessa federação de igrejas. E então esse tipo de igreja será será colocada fora de operação. Conforme eles sabem fazer isso. Para este tempo é que Jesus aparecerá. E ele ensinará quem é noiva e quem não é. Ele disse neste tempo, esta é minha noiva. Aqui eu apresento ela, Senhor. Apresento, é esta aqui. E isso é o que Deus está realizando, fazendo neste tempo. Colocando o trigo no celeiro e colocando aí os que são a noiva. Bom? Foi para mim um privilégio, uma bênção, saudá-los. Já estava com saudade de vocês desde a quinta-feira aí. Eu dormi como às 2 horas, creio que foi. O voo chegou tarde, se atrasou um pouquinho, o voo chegou tarde e eu não tinha dormido. De sábado para domingo não dormi muito. Eu creio que se eu dormi 1 hora foi muito, mas houve outros que não dormiram nadinha, coisa alguma. E estiveram acordados a noite toda e depois toda a reunião inteira. Esteve muito bem lá. E aí tem calor, quando o calorzinho se mete ou entra, mas não estava tão quente quanto antes. Ou seja, como em outros dias que lá o calor é com umidade, é úmido. Não é como Monterrey, que é um calor seco. Aqui é úmido. E é
É bem quente. Quando diz que faz calor quando a gente fala. Mas aí o clima estava muito bom aí, e pessoas que não puderam descansar talvez nem por um minuto lá, mas ficaram aí na frente da batalha, como a gente fala, para receber as bênçãos de Deus. Deus abençoe a esses irmãos que fizeram esse esforço para chegar. E agora, hoje na manhã, alguns estavam me dizendo que estavam voltando, regressando, ou seja, que ainda vão ir saindo, irmãos, para os seus países, para os seus lugares. Seus países também, porque de Honduras, vieram de Honduras, da Guatemala. De avião vieram de diversos lugares também, até da Bolívia tinha gente aí. Foi a Dan Graci, foi Johnny Sembrana, eu creio que foi também, mas já depois me avisaram que não os pude saudar lá, mas brevemente os saudarei. Vou saudá-los, assim que de diversos lugares, foram de diversos lugares. Qual é a atração no monte? O que é que está acontecendo lá em cima? Agora, coisas grandes estão acontecendo e Deus cumprindo o que Ele prometeu. Cumprindo as profecias, cumprindo o que se falou que iria estar acontecendo no fim do tempo, no tempo do fim. E graças a Deus que Ele nos colocou neste tempo e que nos escolheu a nós para viver aqui, neste planeta Terra, nos lugares pertencentes a cada um, e fazer parte desse programa. Isso não tem palavras para se expressar o nosso agradecimento a Deus. Não tem palavras por fazer parte desse programa para este tempo. E que tenhamos sido eleitos para isso. Isso é algo que não tem palavras. Continuaremos em frente sem desanimar até chegar na meta. E lembrem-se de que vão vir coisas muito difíceis, duras, esse aperto que está anunciado, mas que também foi profetizado de que seria a mais grande, a maior vitória, que seria no amor divino. Assim que não nos vai estremecer, não nos vai fazer cair isso, senão que outro pesar, senão bem melhor, que nos foi dito ou falado que chegaremos e que venceremos. Como Deus vai fazer isso? Ele já está preparando tudo para que tudo saia bem. Como preparando seus filhos para que possam colocar a palavra bem, a palavra direito. E nesse tempo, eles saberão nesse tempo o que fazer com a direção do anjo do Senhor, que é o que está por trás de tudo. É Ele quem está por trás de tudo. É Ele quem faz tudo. Não é você nem sou eu. Somos os seus instrumentos para Ele realizar, fazer a obra, mas estamos conscientes de que a glória e a honra é de Deus e é para Deus. E quando Deus diga, agora faz isto, agora faz isto, e se faz, saber que não é um instrumento, senão que é Deus. Ele é quem obra em tudo, opera em tudo. Ele nunca vai levar a glória, tanto assim que o deixa metido aí dentro e nem mostra publicamente o que fez publicamente o irmão Branham na primeira e segunda etapa, que mostrou publicamente. Fez personificações carnais, muitos imitadores se levantaram, mas desta vez ele esconde o instrumento fica escondido e aí não tem ninguém que imite. Nem sequer as pessoas podem olhar o véu e dizer, olha, foi por ele que se fez isso, através dele. Vão saber que é a coluna de fogo, é o anjo do pacto quem estaria realizando, fazendo essa obra. Mas já estão conscientes de quem é o véu de carne, ou quem é o véu de carne. Deus não pode esconder o véu de carne sem o povo saber ou sem que o povo saiba quem é. É como quando você brincou com seu pai o esconderijo. Você não vai brincar o esconderijo que se esconda alguém se você não conhece essa pessoa que se escondeu.
brincando de esconderijo. Primeiro, você o conhece, por exemplo, conhece o pai, e quando ao pai lhe cabe se esconder e você procurá-lo, buscá-lo, você já sabe quem é que tu estás buscando, procurando. Estás buscando o teu pai. Tu conheces quem tu estás buscando, mas se ele se escondeu e ele vem como ladrão na noite e se escondeu por trás do véu, muitos não sabem quem estão buscando, procurando. Muitos pensam que estão buscando o irmão Branham. Outros pensam que estão buscando o irmão William. E não sabem a quem estão buscando. Se lhes perde ou se lhes perdeu, o anjo do pacto ficou perdido na coluna de fogo, mas aos escolhidos não se perdeu dos escolhidos. Já viram a quem eles têm procurado e o encontraram, e quando se esconder ou se esconda, saberão quem ele é ou quem é. Bom, Deus os abençoe, Deus os guarde, e foi para mim um grande privilégio, uma bênção poder conversar com vocês assim nestes momentinhos. E agradecidos a Deus por permitir-nos estar nessas atividades, as quais, ou reuniões, as quais haverão algumas em outros países também, até onde Deus nos permita e que haja tempo, porque como as coisas vão andando, esperamos que possamos ir aos diferentes lugares onde estejam preparados para ter reuniões desse tipo, assim. E se não, pois o povo vai entender e se transmitiria tudo de um lugar. Para nós não tem nenhum problema nisso. Seja presencial ou seja pelo satélite, vão estar recebendo a mesma coisa. Bom, que Deus os abençoe, Deus os guarde, como sempre. Falem a palavra, a espada afiada de 2 fios, de 2 gumes. Falem a palavra e peçam a Deus que lhes ajude a sabê-la usar. Quando você sabe usar a palavra, então ele pode dizer, por que clamas a mim? Fala. Aí tem um entrelaçamento aí entre o pedir e o falar. Agora vamos continuar adiante, em frente, e que cada palavra que você fale ou falar, que seja conforme a vontade de Deus, a perfeita vontade de Deus, e seja feita, se torne uma realidade, e que saiba esperar pelo cumprimento dela. Eu não te tenho dito que se creres, verás a glória de Deus, se creres. Ele tinha falado. Pois eu estou dizendo para vocês. Não lhes falei que se creem, verão a glória de Deus. Ou seja, tudo o que se esteve falando, ponha isso por obra, ponha-o por obra, em operação, e verão a glória de Deus, desde o mais simples até o mais grandioso, maior, porque não há nada impossível. Vocês têm o poder. De tudo. O que tem é que saber usá-lo e saber colocá-lo bem, colocá-lo direito. Bom, e se continuamos, Deus os abençoe, Deus os guarde. Hoje é terça-feira, não é verdade? Terça-feira, 30 de julho deste ano de 2024. Já o tema, no princípio, foi que falamos algo, no princípio, algo aí, eu não sei se algo sobre o cumprimento mas o que nós estamos vendo, e também falamos mais lá na frente do avivamento, e também se falou do aparecimento de Jesus na vinda. Veja, vamos pôr, assim, já foi colocado aí, já o pôs aí. Aí ele escreveu em cima, a vinda de Jesus, e em sinal de pergunta, quem é a noiva? Na vinda de Jesus, quem é a noiva? Ou qual é a noiva? Mas a pergunta já foi respondida. Aqueles que subiram à era da pedra angular e dispensação do reino, aqueles que estão escutando a voz do Filho de Deus neste tempo final, o qual ele vem também com o título de filho do homem e filho de Davi. E todos os títulos, tudo se reúne ou é reunido. Filho de Abraão também, todos os títulos se reúnem ou é reunido nessa manifestação.
Qual é a noiva? E você pode responder você mesmo. Eu sou um da noiva. Ele na sua vinda dirá quem é a noiva ou qual é a noiva? Na vinda de Jesus. No parágrafo, nesse tempo, que Jesus aparecerá e ele ensinará. E aí o ensinamento. Tem o ensinamento. Quem é a noiva e quem não é. Vejam que é na sua vinda que ele ensinaria. Aí está é que na sua vinda ele vem com seus anjos. Vê como tudo é tão claro. E aí é que ele faz a separação. Bom, que Deus os abençoe, Deus guarde a todos e continuem passando um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus. Deus os abençoe. É a vinda do Senhor, na vinda do Senhor. Qual é a noiva? A vinda do Senhor. Qual é a noiva? Mas ficaria com uma pergunta, um sinal de pergunta, ou uma pergunta. Teria que pôr para que fique respondido, para que se responda. A vinda do Senhor. Bom, porque a noiva é a da pedra angular. A vinda do Senhor. E aí vemos, no princípio foi falado algo, se falou, isso aí para o tema está bem também, mas aí nós vamos vendo isso. Bom, Deus abençoe a todos e nos tomou um minuto do café da manhã. Que coisa, são as 9. Você, bom, nos vemos sempre um tempinho, toma-se vários minutos em um tempinho, mas olha, estamos aqui de pé e não nos cansamos estando de pé. Aí estiveram desde a segunda-feira, outros desde terça, fazendo fila pela tarde, e estavam felizes. Lá eu dizia, quando nós entramos, eu lhe falei, nós vamos para cá porque as pessoas estão as pessoas, eu olhei, andando pelas escadas, e olhem a escada. Sim, é que aí tudo está, vai se conglomerar, muita gente aí vai se juntar. Deixa. E aí nós nos metemos ou fomos por aí pela estradazinha, por uma estrada, onde vocês viram a fila aí, porque a maior parte das pessoas já estavam lá dentro. Mas se a mesma quantidade estava dentro, tinha a mesma quantidade lá fora. Estavam tomando café da manhã do lado direito no corredor. Mas aí como é que tu vais descer aí no meio de toda essa gente? Mas é um povo que a gente já conhece. Tinham pessoas que eu não tinha visto ela já fazia tempo, anos, e quando ia passando os rostos, todos eu conhecia. Olha, os que não, pois, tinham umas nenéns pequenininhas, eu lembro que estava nas aulas de criança, estavam grandes, com filhos, e me mostravam as fotos. Olha aqui, quem foi que me mandou, deixa eu ver, mandaram fotos. E aí a gente vê que, rapidinho aqui. A ver. Vamos ver. Olha, esta neném que está aqui, isto foi em 97, não é? Essa, para que possam ver. Isso foi em 97, teve que ter acontecido isso por essa zona norte do México. Ela me falou o seu nome e depois eu a vi. E já tem família, tem tudo. Olhem ela, aqui, já grande. E me mostra a foto de pequenininha, diz, olha, eu sou esta neném aqui. Mas como é que vai ser isso? Como é que pode? Sim, eu lembro que esse selozinho aí, eu não sei se eu me levei me deram porque me entregaram na aula de criancinhas, nós gravávamos as saudações, gravei, lembro nesse dia que depois o pai, faz como 2 anos, não sei se faz 2 anos, 3 anos atrás, vou verificar direito o porquê foi que ela me mostrou e também nós nos encontramos no aeroporto aí, de Villahermosa para sair, e ela me disse, tu te lembras que quando eu te pedi que tu orasses pela minha filha, nesse momento, nesse instante,
Aí quando me falou, eu não lembrava que fosse ela. E eu orei por ela. E ela estava aí do lado quando ela me falou, sim, eu sou essa nenê, a nenê, e tão grande já. E eu te dei graças porque tu oraste por mim. E aqui eu estou. E assim um monte de pessoas, tanto crianças como pessoas adultas que já estão mais velhinhas, ou jovens que já estão bem maiores, adultos, e tudo era como que se nunca eu tivesse me separado deles. E como iam muito regularmente, íamos muito no México, e nos outros lugares também, de uma forma regular, então a gente já os conhece. E porque me vai, vem para cá mesmo, vem para saudar a todos, nem que seja assim de longe. E eu pude sentir o mesmo que eu sentia quando íamos na viagem, no mesmo calor humano aí, quando nos sentávamos na frente aí para gravar, e às vezes eu ficava aí recolhendo a câmera, os cabos, e alguns me ajudavam, e eu ficava conversando com eles, ou seja, era algo normal, comum. E vejam como crescemos como povo, Deus os tem ajudado e permaneceram fiéis à palavra e está aí, ou estão aí hoje recebendo o que foi prometido que seria o último avivamento, o avivamento final. Isso enche a gente de regozijo, de gozo, de alegria de que o povo latino-americano e caribenho, como ele falava, é um semilheiro, uma sementeira. Veio aí, estavam, claro, de diversos lugares estavam aí. E por isso é que havia essa quantidade de gente aí. Depois podemos verificar quantas congregações foram até aí, haviam aí. Estavam de diversos lugares do México, mas é formoso ver, é bonito ver como tudo isso brevemente vai se cumprir. Logo vai se cumprir tudo isso e... Ou seja, vai se cumprir, eu digo, na parte de que, assim como se tem reunido todo esse povo aí junto, chegará um momento em que nos reuniremos todos juntos para nunca mais nos separar. Ou seja, de todas as partes, de todos os lugares. Isso é uma amostragem, uma amostra. E também os países onde vamos, que existem diversos lugares que vão até aí, isso é uma amostra, a amostragem do que vai acontecer algum dia não muito distante. Estaremos todos juntos de todos os lugares e que jamais nos separaremos. Ou seja, que vê como Deus mostra isso que vai acontecer de uma forma simples. Aquele lá embaixo, aqui dizemos aqui do cantinho, lá de longe, bem longe, outros lá do fim do mundo, do final, lá do cantinho, outro por outro lado, outro lá pelo outro lado. Ou seja, todos se reuniram aí e não importava a distância, não importava de onde fossem, aí estavam. E assim será quando aconteça a transformação. Se nos dão permissão, ou seja, o escolhido quando diz, olha, eu posso dar um pulinho lá, não podia viajar de avião, mas agora posso. Vai, segue, vai e volta. Tudo será tão comum, tudo tão normal, e como isso é tão rápido, já voltei, está bem. Ou seja, que nesse corpo não tem limites, e será pela direção divina. Tudo que se fará. Não é que tampouco estarão assim, na louca, fazendo as coisas como tenham vontade, senão que tem uma ordem no reino. E como já foram preparados, para colocar a palavra direito, colocar bem, automaticamente o sentir e tudo é fazer as coisas direito. Não vai ter um sentir de fazer as coisas erradas. Portanto, aí vem a guiança. A guiança está neles, é algo formoso isso. Porque é Deus operando, obrando através da sua noiva. E aí tem muito que se falar aí também, porque Deus obra através dos seus filhos. E como é isso? Você vai sentir aí o que o profeta sente. Todas as duas consciências juntas, de todos os escolhidos junto aí nessa pessoa, e aí Deus pode operar através deles e fazer as coisas nesse reino perfeito, reino de paz, de felicidade, que será o milênio e depois a eternidade. Bom, Deus os abençoe e guarde a todos. Muito obrigado por vir até aqui ao chamado. Isso é apenas um cliquezinho rápido ao que fez aquele que estava chegando. Vi quando
estava com uma coisa aí no voo e que de momento faz, tem uma coisa aí no voo que de momento faz. A outra eu vi sair do outro lado do campo e arrancava para a Guagua. Ia para a Guagua. Diz Billy aqui, depois eu vi ele desde aqui. Eu não sei se Josué estava descendo na aguita aí, acho que era um carro, vinha como a 2 milhas. Descendo do carro, depois vi uma mudança um pouco mais no carro. Parece que ele chegou. Estava andando devagar, se apressou. Mas vejam como o chamado tem sido assim, de era em era. A guaia é um jipe. E como que é de Deus, a voz de Deus ouve e desperta, acorda, é um chamado individual. Se faz o chamado, e aquele que não preste atenção, não é que eu esteja dizendo que é porqueira, porque esse é o grupo de trabalho, aquele que não vê isso, não soa, esse não pode continuar fazendo o que está fazendo, pode ver um movimento, e para onde vocês vão? O que é que tu estás fazendo? E o outro, para onde tu vais? Não lhe soa, ele não prestou atenção. Ele sabe o que aconteceu. Vê que tudo isso também mostra a obra que Deus está fazendo nesse tempo nos escolhidos é individual. É individualmente, porque Deus lida com os gentios individualmente. Lida com os gentios individualmente. Ninguém pode dizer, não, que fulano me falou isso, fulano me falou que interpretasse isso desse jeito. Eu não estou dizendo que eu interpretei assim, mas ele, ao falar, isso já é uma interpretação da pessoa quando fala. E isso é a pessoa com Deus. Individualmente, ninguém pode dizer para ninguém que creia nisto assim ou que creia nisto assado. É a pessoa com Deus, porque não vai prestar contas por você, ela. Bom, Deus abençoe e Deus guarde, rapazes. Me alegra tê-los visto bem. Deus os abençoe. Palavras do doutor José Benjamin Pérez Mato.